dos irmãos com a paz do Senhor? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis 17. 1 Reis 17. Louvado seja Deus. 1 Reis 17, somente 3 versículos, os 3 primeiros versículos. E nessa oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida de todos que aqui se encontra presente. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo vive o Senhor Deus, que perante a cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, vou repetir, veio-lhe a palavra do Senhor: retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te, vou repetir, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diga assim: Deus, fala comigo através da sua palavra. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor Deus Ele nos concede, de estarmos aqui pela primeira vez nós estamos aqui, e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Márcio Soares, que é um prazer muito imenso conhecer o Senhor, que Deus possa abençoar. Cumprimentando o pastor Márcio, eu cumprimento a todos os obreiros que faz parte desse ministério, e que Deus possa abençoar vocês de uma maneira especial. Amém? Queridos, eu sou ali de Brasília, do Distrito Federal, mas eu sou cearense, de Viçosa do Ceará, e moramos ali em Brasília aproximadamente 6 anos. Estou aqui só porque a minha esposa, ela trabalha, e no término da faculdade já está fazendo estágio, então ela teve que voltar para Brasília, e neste momento ela já está em Brasília. Amém? Congrego na Assembleia de Deus de Brasília, pastoreada pelo meu pastor-presidente, pastor Ocival Pereira Xavier, presidente da convenção Conadeg. Amém, irmãos? Amém. Quem veio ouvir a voz de Deus? Amém. Queridos, o texto, nesta noite que nós lemos, é um texto conhecido, só que nesta noite eu não quero ser enfadonho, mas nesta noite quero trazer a mensagem sobre preparação de Deus para ser usado, preparando por Deus para ser usado. É bem verdade que o texto que nós lemos é um texto que nós já ouvimos, é um texto que nós já vimos alguém pregar, ouvimos alguém pronunciar, porque é passagem bíblica conhecida, que nos enche os olhos e que nos dá uma certeza que Deus, Ele é e vai continuar sendo aquele que vai trazer o escape, uma providência, algo da sua parte para com a raça humana. Só que quando nós lemos o texto da Bíblia, nós observamos que Israel, o povo que Deus escolhera, estava se inclinando, ou trazendo à sua memória, ou retirando do seu convívio familiar, ou da sua trajetória de vida, aquilo que Deus tinha proporcionado. É bem verdade que quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós observamos que Deus, Ele faz uma promessa para Abraão. A promessa é esta: Abraão, sai do meio da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. No verso 3 do capítulo 12, Ele faz uma promessa explícita, dizendo: Abraão, eu vou te abençoar, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É bem verdade que depois destas palavras, Deus ele começa a pronunciar dizendo: eu
vou fazer de ti uma grande nação. É bem verdade que Deus está dizendo: você, Abraão, será um povo numeroso, você vai crescer, vai evoluir. Só que quando nós analisamos, nós vamos ver que esta promessa foi dada a Abraão. Depois desta promessa de crescimento, ela vai ser transferida para seu filho Isaque. Essa mesma promessa, ela vai ser transferida para Jacó. De Jacó, essa promessa se estende até as 12 tribos de Israel, que você sabe quais são. É bem verdade que Deus, ele começa a exaltar, dar crescimento. E quando Deus começa a dar crescimento, tanto no seu povo, eles começam a entender que Deus, ele é a quem eles deveriam recorrer e trazer tudo aquilo que eles estavam necessitando perante o Senhor. É bem verdade que o povo agora vai sair, vai de encontro ao Egito, porque quando nós analisamos o povo que desce para o Egito, naquela época em que José estava governando, que tinha fome em Canaã, e então eles caminham para o Egito, vão habitar na terra de Gósen, vão crescer, vão construir casas, vão ter algo para eles se alimentarem. Só que quando eles estão na terra de Gósen crescendo, o pai das 12 tribos, Jacó, ele vai falecer, ele vai simplesmente sair da história do convívio familiar dos seus filhos. E só que quando nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo de número 1, nós vamos observar que vai descer para o Egito, naquela época, 70 almas. Só que quando eles descem para o Egito, eles agora vão ser decepcionados, porque no coração deles, eles estavam imaginando: lá no Egito, nós vamos ter crescimento, nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Lá no Egito, nós não vamos ser mandados, nós vamos mandar. Lá no Egito nós não vamos ser empregados, nós vamos ser patrões. Porque no Egito, todos aqueles que são curiosos e estudaram acerca desta nação, sabe que o Egito naquela época, ou até hoje, é uma nação muito poderosa. Naquela época existiam as maiores faculdades de arquitetura, que até hoje você observa as grandes pirâmides, que até hoje estão de pé, que é monumentos históricos e belos, aonde nós olhamos e vimos a grandeza, a inteligência daquelas pessoas que construíram aqueles monumentos. Só que quando nós observamos, nós vamos ver que eles pensavam em crescer, em evoluir, porque o Egito era o centro daquela época de crescimento. Hoje é Brasília. Todas as pessoas olham para Brasília como um centro de oportunidade, tanto financeiro, familiar, educacional. Quando nós olhamos para Brasília, nós olhamos que é um centro de oportunidade de crescimento. Só que se você fizer a pesquisa e analisar, Brasília tem todos os estados dentro dela, ou seja, pessoas que migraram, pessoas que foram em busca de oportunidade, de crescimento, de evolução, de tanto familiar, financeiro, educacional, porque a mesma oferece esta oportunidade. Naquela época, o Egito oferecia, só que quando o povo está chegando dentro do Egito, eles vão se decepcionar, eles vão olhar para o Egito, pensando que eles iam ser patrões, iam ter oportunidade de crescimento, só que quando eles chegam dentro do Egito, eles vão se decepcionar, porque eles não vão trabalhar como patrões, mas sim como escravo. Vão trabalhar como escravo. Faraó vai olhar para eles e vão dizer que não vai dar oportunidade para eles crescerem, para eles evoluírem. Só que quando eles começam a trabalhar como escravo, imagino eu, na minha mente, conjecturando para você entender esta palavra, eu imagino que eles então olhavam para a cara de cada um, e aquelas pessoas mais experientes, que sempre tem as pessoas mais experientes no meio da congregação, olhavam para aqueles mais fracos na fé, e os mais fracos na fé pronunciavam a palavra dizendo: nós temos a promessa de Abraão. Deus, ele fez esta promessa para o nosso patriarca, que nós seríamos uma nação eleita, uma nação grande, nós seríamos uma nação poderosa.
e nós iríamos conquistar a terra, e nós íamos para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, ou que manava leite e mel. É bem verdade que os mais experientes olhavam para aqueles que estavam reclamando, conjecturando. Eu imagino que eles diziam: não, é questão de tempo para nós sairmos desta localidade. Deus, Ele não nos esqueceu, Deus, Ele não vai nos esquecer. É bem verdade que os mais experientes, dentro de uma lógica humana, eles aconselhavam, davam força para os mesmos não pararem no meio da caminhada. Só que quando nós analisamos a palavra, nós vamos ver que era necessário eles passarem por este preparo. Todos nós, todo cristão, todo obreiro, toda irmã, todo senhor e senhora, é necessário passar pelo preparo de Deus. Quando nós analisamos Israel, Israel era o tipo de povo egocêntrico, que não se dobrava fácil. Tudo que eles faziam, eles colocavam a força no seu braço, na sua inteligência, naquilo que eles ganhavam, naquilo que eles conquistavam. Eles não tributavam totalmente a Deus, mas eles simplesmente cantavam e diziam: só conseguimos porque nós é bom, só conseguimos porque nós temos sabedoria, nós temos graça, nós temos sabedoria, inteligência. Então Deus, quando olha para a vida daquele povo, Deus então entende: é necessário prepará-los, é necessário trazer um preparo para antes dele herdar aquilo que eu tenho preparado para as suas vidas. É bem verdade que agora eles vão passar 430 anos dentro do Egito, sendo escravizados. E quando nós analisamos a palavra, nós simplesmente olhamos para Deus e dizemos: Senhor, se eles eram um povo que tinha promessa, se eles eram um povo que tinha a promessa de Abraão na vida, por que passar 430 anos? É bem verdade que isso é uma pergunta que soa dos nossos ouvidos. E todos aqueles curiosos da Bíblia Sagrada, aqueles leitores que aqui tem, eu sei que tem, eles já fizeram esta pergunta: por que 430 anos, se eles tinham uma promessa de Deus? Por que 430 anos, se eles tinham algo de Deus na vida? Então eles começaram a padecer, trabalhando como escravo. É bem verdade que quando nós analisamos o texto e analisamos a história, nós vamos ver que Israel precisava passar por este preparo, porque aquilo que Deus tinha preparado para eles iria muito mais além daquilo que eles estavam imaginando. Se Deus tivesse tirado Israel com 10 anos de cativeiro, eles iam sair do Egito despreparado, e eles não iam render a glória devidamente dada ao Senhor. Se Deus tivesse tirado Israel com 100 anos de cativeiro dentro do Egito, eles iam sair do Egito, mas eles não iam glorificar ao Senhor, adorar o Senhor, render tudo aquilo que o Senhor precisava. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que Deus, Ele não divide a sua glória com seu ninguém. Só que agora, quando dá 430 anos, eu me imagino, e dentro da minha mente eu imagino que o povo olhou para a cara de cada um dizendo: olha, é 430 anos que nós estamos aqui. Nós estamos aqui dentro desta nação, nós estamos nesta localidade, só que Deus nos esqueceu. É impossível nós sairmos daqui e ir para outro lugar, e para herdar uma bênção que Deus prometeu para o nosso patriarca. Só que faz muito tempo que nós estamos, faz muito tempo que nós estamos sendo escravizados. É bem verdade que Deus, eu me imagino que se levanta do trono, olha para o povo e diz: agora chegou o momento de eu tirar vocês do Egito, porque se eu tirar, vocês não vão querer ingressar em um pensamento que vocês é que é poderoso. Se eu tirar agora, vocês vão entender que a força, a glória e a majestade está na minha mão. Quando o povo olha e vê que não tem saída, que não tem um escape, que não tem uma solução, e eles dizem que nada vai acontecer a não ser Deus para tirar eles de lá, Deus então olha e diz: agora chegou o momento da vitória, chegou o momento de eu tirar vocês daí. Eles saem do Egito com mão forte, 10 pragas vai acontecer dentro do Egito. As piores pragas, a morte do primogênito, a morte dos animais, afeta a agricultura, afeta a economia do Egito. Só que quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, e quando o tempo está passando, eles agora vão se esquecer de todo o patrocínio que Deus tinha lhe favorecido. Vai se levantar reis, vai se levantar juízes, vai se levantar pessoas que Deus estava levantando. Só que agora vai se levantar um rei dentro de Israel por nome de Acabe, que ele é filho de Ori. Nessa breve introdução, para você entender a mensagem,
Ele vai se levantar como rei, como monarca dentro de Israel. Só que ele se levanta, ele que é filho de Ori. Ori vai fazer uma aliança com um homem por nome de Etibaal, que simplesmente é o rei dos Sidônios, que não adoravam a Deus, que adoravam a Baal. E esta aliança é uma aliança de alegria, de paz, de união. É uma aliança que eles não vão guerrear entre si. É uma aliança que eles vão ter alegria juntas. Tudo que eles fizerem, eles não vão guerrear entre si. Tudo que eles fizerem, eles vão cantar, se alegrar. As decisões que eles tomarem não vão ser um motivo de briga, não vai ser um motivo de confronto, vai ser um motivo de união e de aliança. Só que agora Acabe vai casar com uma mulher por o nome de Jezabel. Jezabel, para quem já estudou, sabe que ela tem um gênio forte. Ela é um tipo de mulher que não gosta de receber ordenança. Jezabel é o tipo de pessoa que ela gosta de mandar, de liberar a palavra, de comandar, está na frente do negócio. Só que agora Acabe é o rei, mas quem vai mandar no reinado é Jezabel. Acabe é o rei de Israel, mas quem vai determinar as maioria das coisas dentro do reinado é a sua mulher por nome de Jezabel. Só que Jezabel é esperta, ela é inteligente. E quando ela olha para dentro de Israel, ela observa que dentro de Israel tem altares ao Deus verdadeiro. E o altar Baal quase não tem, não existe, não está em evidência. Só que quando Jezabel observa, ela disse: olha, eu preciso mudar este negócio, preciso tirar o altar ao Deus vivo e colocar o altar de Baal dentro de Israel. É bem verdade que agora Jezabel dá um edito dizendo: olha, onde tem altar ao Deus vivo, eu quero que vocês desmanche, tire do meio, saia daqui. E agora traga aquele altar bonito, lá de Damasco, aquele altar 3D, aquele altar belo, aquele altar muito, quando você olha, você dá vontade de cantar, de se alegrar, porque tanta era a beleza. E Jezabel olha para aquele altar de pedra que Abraão erigiu, aquele altar rústico, aquele altar que não tinha muita beleza, mas tinha presença de Deus. Aquele altar que todo mundo que olhava dizia: como é que pode adorar no altar desse? Muito feio, é de pedra, cheio de terra, cheio de coisa que quando você olha não tem nada. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que eu me alegro, é por isso que eu glorifico ao Pai, é por isso que eu levanto a minha mão e agradeço a Deus. Porque quando nós olhamos para aquele altar rústico que existia lá dentro de Israel, eles olhavam com o olhar humano e diziam: não tem beleza. Quando eles olhavam com o olhar humano, diziam: não tem nada que nos favoreça nesse altar. Mas quando olhavam para o altar de Jezabel, aquele altar luminoso, aquele altar belo, eles diziam: eu prefiro adorar o Senhor neste altar do que adorar o Senhor neste altar de pedra rústico e feio. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos que olhar para o altar ou para a circunstância que o olho humano está nos oferecendo. Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu estou olhando para minha casa, mas eu estou vendo o problema e não estou vendo a solução. Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu estou olhando para o tamanho do problema, mas não estou olhando para aquele que resolve o problema. Quem sabe você chegou aqui com a tua visão opaca por causa da tribulação, por causa da pandemia, por causa da quarentena, por causa da atitude de algumas pessoas contra a tua vida, de apontamento, de palavra, de situações que você viveu. E com a situação que você viveu, você não entendeu e disse: não estou mais acreditando que o milagre vai chegar, que a situação vai mudar, que Deus vai abrir a porta e que eu tenho promessa de Deus. Eu vim aqui te dizer que não é de acordo com a tua visão humana que as coisas vão acontecer. Eu vim aqui para te dizer que além da tua visão humana, você tem que olhar com a tua visão espiritual. Você pode olhar com a tua visão humana e não ver solução, mas quando você olhar com a tua visão espiritual, você vai ver a solução bem pertinho de você. Você pode olhar com a visão humana e dizer: tudo está perdido, mas quando você olhar com a visão espiritual, Deus está do teu lado dizendo: eu estou contigo, não te largo, eu estou contigo, eu não vou te deixar. Levanta a mão para cima que eu vou liberar uma palavra profética nesta noite para aqueles que acreditam em palavra. Eu profetizo que a situação que você está vivendo, você vai sair dessa. Eu profetizo que essa situação que você está passando, você não vai demorar muito nesse estágio. Mas eu profetizo que a graça de Deus, a providência de Deus, a autoridade de Deus, a graça do Senhor hoje chega na tua casa e na tua família. Somente quem acredita levanta a mão, abre a boca.